Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Vamos lá, Juízes 4:4. E Débora, naquela época, vamos aqui nessa tradução. Débora profetiza e mulher de Lapidote liderava Israel. Naquela época, não, é apenas esse, só esse. Naquela época, Débora profetiza e mulher de Lapidote liderava Israel. Fala conosco, Senhor, me usa no teu nome, amém. Pode se assentar, queridos. Eu escolhi essa personagem hoje porque, como teve formatura das mulheres, assim eu honro as mulheres aqui presentes, e aqui eu também pego um pouquinho no pé dos homens, porque na experiência de Débora, teve um dia que ela teve que dar uma lição em um grande líder, por nome de Baraque. Porque todo homem, por mais poderoso que ele seja, chega um momento da vida dele que ele vai ter que aprender uma lição com uma mulher de Deus. Eu me lembro que quando eu fui para Recife e vivia aquele momento, meados de 2013 para 2014, eu fui conhecer a primeira igreja de Recife, da Quadrangular. Havia uma possibilidade de eu assumir a igreja, estava saindo da central. Eu me lembro que lá em Recife, e depois lá em João Pessoa, eu olhava para Elisete, e tipo, e aí, o que você me diz? Ela dizia assim, eu não preciso falar nada, você sabe o que eu penso, e você sabe que Deus tem um propósito conosco em Londrina. Então eu gostei aqui da cultura do povo, o povo é muito divertido, faz festa, né, até nos piores dias. Vamos morar bem, vamos viver bem. Era um apartamento de frente para a praia, mas eu quero ficar mesmo em Londrina. Eu acredito em algo em Londrina. E aí eu fui orar a Deus e não ouvi nada de Deus. Aí eu estava ouvindo a mensagem de um pastor. Aí ele disse assim, ei homem, você que está com dificuldade de ouvir o Espírito Santo, ouça sua esposa e tudo estará certo. Então você que está do lado da noiva, da namorada ou da esposa, né, dá uma olhadinha aí para ela agora e diga assim para ela, a partir de hoje eu vou dar mais crédito ao que você carrega. Já tem uma ali que está gravando já, aleluia. A partir de hoje, eu vou dar mais crédito ao que você carrega. Vamos lá, gente. Débora, ela foi uma profetisa, mas ela também carregava essa graça, e ela se torna juíza de Israel. Ela era uma mulher que, para nosso entendimento, eu diria que ela era bivocacionada. Ela conseguia transitar no mundo profético, trazendo Deus para o coração do povo, e ela conseguia transitar no mundo dos negócios, no mundo
da boa administração, da gerência, e ela conseguia trazer paz e sossego para o coração do povo que ela liderava. Ela é reconhecida por sua liderança num período muito difícil. Por quê? Porque os cananeus não davam sossego. Quando você olha principalmente a história de 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, 1º e 2º Samuel, a história dos juízes, você vai perceber que foi um tempo de muita guerra, de muita batalha, de muito derramamento de sangue, de muita luta, de muito sofrimento, mas também de muitas vitórias. E lendo esses livros, você vai perceber que sempre teve um povo difícil de lidar. Agora, por exemplo, observa o comportamento da Rússia. A Ucrânia está errado? Está errado. Mas é difícil lidar com Putin. Olha, por exemplo, o Irã. Israel também está errado? Também está errado. Mas olha a forma que o Irã atua. Lembrando que o Irã, ele não é os descendentes de Ismael, como alguns acham, que é essa briga. Os descendentes de Ismael, lembra quando Deus abençoou a concubina de Abrão? Abrão gerou um filho com ela por nome de Ismael. Aí a Sara desfez dela, primeiro deu o marido, porque ela era estéril. Aí depois que o marido agora é pai, ela fica toda enciumada e rejeita a concubina. E aí a concubina vai chorar, lá num canto. A Bíblia diz que Deus envia um anjo e acalma o coração dela e diz assim: ei, fica tranquila, volta para lá, vai servir Sara, vai cumprir o seu propósito, porque o que você carrega no seu ventre, eu vou abençoar. É lindo o que Deus fez na vida de Ismael. Ele não viveu a dimensão de Isaac, porque Deus ama todos. Agora, o nível que cada um vai viver são posicionamentos de ordem pessoal. E isso está totalmente ligado à fé e à questão comportamental. E aí os psicólogos dão um show sobre essa questão dos nossos comportamentos. Ela volta com essa promessa. Esses descendentes de Ismael é aquele povo árabe que está mais ali na Arábia Saudita. É aquela região ali. Ali, literalmente, está os descendentes de Ismael. Obviamente que ali na Palestina, que é os filisteus, Filistia, obviamente que ali também tem descendentes de Ismael, mas não é a maioria. O Iraque, lembra quando Deus diz assim, o Irã aliás, lembra quando Deus diz assim: eu ouvi a tua oração, Daniel, mas o príncipe da Pérsia se colocou entre você e eu. Então você orou, pediu, eu liberei a bênção, mas a bênção não chega porque o príncipe da Pérsia está intervindo. Esse príncipe da Pérsia é Satanás. Por quê? Porque desde aquela época a Pérsia já se colocava como inimigo do povo de Deus. Então o Irã hoje é a Pérsia. A Pérsia é o Irã hoje. É duro você lidar com um povo que é do contra. É duro você lidar com alguém que não quer agradar a Deus, não quer servir a Deus, não quer se enquadrar ao manual que é as Sagradas Escrituras. É difícil. Então foi um momento de muita opressão. Os cananeus se levantaram de forma terrível contra os israelitas. E Deus deu vitória nessa época através da vida de Débora. Ah, não tem um homem para se posicionar? Encontrei uma mulher. Então é com essa aí que eu vou fechar e vou fazer uma obra poderosa. Sabe, irmãos, essa crise de feminismo é resultado do machismo. Casa que dorme uma Acabe vai se manifestar uma Jezabel. Observa o comportamento de Jezabel.
o desespero dela, a perseguição dela, a ruindade dela, o feminismo dela é resultado do machismo de Acabe, que é o camarada que grita, que esperneia, mas não resolve a parada. Gosta de mandar, manipular e controlar, mas não tem um posicionamento firme. Como Paulo vai dizer aos Efésios: olha, se o marido é o cabeça da mulher, é porque Cristo é o cabeça dele. Aí ele vai dizer assim: assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua mulher. Quantos estão entendendo? Quer dizer, você liderar no amor é outro patamar. Por quê? Porque o amor tudo suporta, mas o amor também corrige. O amor aguenta as afrontas, mas o amor confronta o que está errado. É por isso que Deus é amor. Foi um tempo muito difícil, muita afronta contra o povo de Israel. E naquela época, leia lá a história de Débora, capítulo 4, 5, aí de Juízes, e você vai ver. Tinha um exército que era chamado de exército de Jabim. Era comandado por um líder chamado Cícera, um homem mau, que não tinha dificuldade nenhuma de derramar sangue. E aí Deus encontra naquele tempo Débora. O livro de Juízes é um período entre a morte de Josué e o surgimento de Davi como rei. Moisés morreu e Deus diz assim: fui com teu pai e serei contigo. Por que Deus disse isso? Porque Moisés instruiu Josué. Então quando Moisés morreu, Josué estava no mesmo nível para dar continuidade. Agora Josué morreu. Ele não fez o que Moisés fez. Ele não preparou. O amigo dele, que era Caleb, a idade chegou, não aguentava mais o tranco. Inclusive o irmão mais novo de Caleb, se você ler o capítulo 2 de Juízes, capítulo 3, vai dizer que ele se sentiu tão apurado com a afronta dos inimigos, porque se não tem profecia, o povo se corrompe. Se não tem uma liderança forte, a casa cai. Se não tem alguém que bate no peito e diz: deixa que essa parada eu resolvo, deixa que isso aqui eu dou conta. É por isso que tem muitas mulheres tendo que fazer, e algumas a gente até chama de mulher macho. Por quê? Porque o cara é uma laranja, porque o cara não tem um posicionamento firme. Eu quero profetizar aqui a essas mulheres que estão aqui presentes, as mulheres desta igreja: vocês não vão precisar ser feminista, vocês estão debaixo não de manipulação, vocês estão numa casa de paternidade e de destino, e aqui você é instruído à luz da palavra para liderar, para botar para quebrar, para brilhar, para ganhar dinheiro, para construir a tua história. E eu, como teu pastor, e o teu marido e o teu pai, vamos bater palmas por tudo aquilo que você vai gerar, a ponto até de pagar uma janta para nós e nos levar para o exterior, na vitória da tua prosperidade. Ah, irmãos, o dia que a Elisete escreveu o livro dela lá em parceria com as pastoras, falei: Deus, que esse livro aí seja recorde de venda. Porque, e olha que nós já tivemos algumas conquistas aí, de coisas para casa, resultado do livro que ela escreveu. Por quê? Porque são mais de 30 mulheres ao redor do mundo, mulheres dos Estados Unidos, de Portugal, de outros países do Brasil, cada uma escreveu a sua história de superação, e a Elisete contou a sua história, inclusive tem um livro lá, vai comprar. Ainda dá tempo de sonhar, Deus ainda realiza sonho. Quando o médico disse que ela não podia gerar, perdeu 3 vezes e ficou sem trompa. Uma tirou e a outra atrofiou. E ela dizia assim: faça a tua parte, Ricardo, porque Deus vai nos dar 2 filhas. Nos deu Amanda depois de um tempo, e vocês viram aqui hoje ela gravidinha, falando aqui, me ajudando nos vídeos. Vai me dar o primeiro neto. E depois de 18 anos, veio a 2ª filha, que é a Lana, linda, maravilhosa, a cara do pai, o narizinho da mãe, aleluia. E aí, tudo que eles vendem em qualquer lugar, esse livro aí, a Lisete está na bênção, e eu estou junto, irmãos. Eu quero mais é que a minha mulher prospere mesmo, quero mais é que a minha mulher conquiste o espaço dela.
Hoje eu saí de Jales e eu vim uma partezinha da mensagem ouvindo ela, dando glória a Deus, torcendo por ela. É bacana quando uma mulher se posiciona. É bacana quando Deus encontra uma mulher alinhada com o propósito. Então, Josué morre, e aí não tem ninguém. Capítulo 3, depois não vou nem falar quem é. Você precisa aprender a ler Bíblia. Teve um rapazinho lá, que era o irmão mais novo de Caleb. Quando ele viu que a casa estava caindo, ele pegou a espada e foi para a guerra. E a Bíblia diz que pela atitude do irmão mais novo de Caleb, houve 40 anos de paz. A partir daí, nós vamos encontrar as histórias de Sansão, de Gideão, de Jefité. E nós vamos encontrar a história de uma mulher. Até que surgiu Davi como rei. Aí voltou liderança, voltou palácio, voltou continuidade. Então esse período de Juízes é um período muito difícil, irmãos. De muita luta. E que em partes nós estamos vivendo essa ausência. Aí olha quando um pai morre e não tem um filho mais velho que assume o papel. É triste até na hora do velório. Ninguém, não vai nem o ML reconhecer. Por quê? Porque não tem pessoas posicionadas. Poxa, logo agora aí o povo não olha para mim e fica vendo o aviso. E aí, diga aí para o teu irmão, Deus pode te encontrar na brecha? Ou Deus não vai te encontrar na brecha? Pergunta aí para ele. Deus consegue te achar? Escute isso aqui. Eu vou andar aqui para a gente caminhar para terminar. Débora era uma mulher que tinha uma relação com Deus. Então ela recebia mensagens de Deus, que era orientação. Ela transmitia essas mensagens para o povo. O povo colocava em prática e a vida dava certo. Essa mulher, ela não apenas recebia mensagens de Deus e falava como profetisa, ela também sabia atuar como líder. Tem muita gente que ora, profetiza, revela e a vida está amarrada. Por quê? Porque não administra, não tem gerência. Já tem outras pessoas que se formou, fez faculdade, é um expert poderoso na gestão, na administração. O cara é um fenômeno, mas não tem vida com Deus. Não tem uma caminhada com o Espírito Santo. Você precisa entender isso aqui, ó. Jesus disse, Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa é a perna do poder, da unção, do avivamento, da busca. E essa perna é a perna do aprendizado, da gestão, de você ser zeloso, você ter noção do que está acontecendo. Tem pessoas hoje que você pergunta assim para ele, como é que está a sua vida? Ele não sabe quanto ele está pagando de juros no cartão. Aí ele vai no mínimo, pastor, mas não pode. Todo mundo passa pelo dia mal. Todo mundo de vez em quando lasca tudo o cartão. Agora uma coisa é lascar, está com dificuldade. Outra coisa é você não saber o que está acontecendo. Outra coisa é você não ter calculadora na mão. Aí é terrível isso, por quê? Você que tem o teu comércio e a tua empresa. Quanto vale a tua empresa hoje? Responda para você. Quanto você tem de produto lá? Como é que é o nome que dá nisso? É o estoque. Quanto você tem de estoque? Como que Débora liderava nesse nível? Eu sei quanto tem naquela sala e eu também sei o que o céu está falando. É disso que Deus está falando conosco hoje. Uma família, uma casa, um lar, uma igreja. Eu sei do momento que eu estou vivendo. Eu sei quanto custa aquilo. Eu sei que está difícil isso. Eu sei que eu tenho aquilo. Mas eu também sei que tem um Deus que fala, que profetiza, que revela e que traz o céu para a terra. Aleluia. Débora, ela não era aquela mulher que ia para a guerra, ela mandava a almarada para a guerra. Ela ouvia Deus, falava, Deus está dizendo isso. Aí ela reunia os principais líderes, quero a tua atenção agora.
Hein? Como se fosse a pastora Iracema, uma Débora. Vai lá, dobra o joelho. Senhor, fala comigo. Fala comigo aí, Deus fala. Ela vem. Olha, Deus disse isso. Sobre o que Deus disse, ela reunia os líderes dela. Vem cá, Baraque, por favor. E ela dizia assim: comigo. Nós estamos ensaiando aqui. Perguntei para ele: você está ligado na história, né? Lê, estou ligado. Então tá bom. Ô Débora, vem cá um pouquinho, Débora. Chega aqui. Uma salva de palmas para essa Débora, irmãos. Aí a Débora ouviu Deus, o céu falou, aí ela começou a direcionar, ó, é aqui, é ali, ô, braço cruzado, ô, mão, ô, mão no bolso. É desesperador ver um homem assim, né, irmãos, hein? Isso aqui só serve para foto, irmãos, para mais nada, só para ficar bonito na foto. Mulher gosta disso aqui, mulher gosta disso aqui, ó. Você não é policial, irmão, de plantão? Para viver assim? E mulher gosta de ver homem com mão no bolso? Não, ela fala, nem um cachorro quente essa coisa vai pagar. Não quer não. E você quer viver só de cachorro quente? Tem umas que gostam aí. Gosta não, né, Débora? Não, a Débora não come. Gosta do que, Débora? Nos cachorro quente, eu gosto de comer só o molho, porque eu não gosto da salsicha. Você não gosta da salsicha? Não. Mais um salmãozinho assim? Sim, aí sim. Aí vai. Aí sim. Você viu o jeito que ela fala? Hã? Já se emocionou, irmãos. Aí sim. Aí sim. A Débora ouve e chega a Baraque. Baraque do céu. Sim, senhora, minha profetisa. Oh, vamos pro bambu. É agora. Semana que vem, sábado, achamos um bambu aqui na cidade. É mesmo? Verdade. E nós vamos queimar lenha lá. Que todo mundo se prepare, porque o céu vai descer. Talvez você não está entendendo, e a ilustração aqui está virando profecia. Deus está falando aqui conosco, nos chamando para a oração, para o jejum. Tem mais. Ele tem muito com as mulheres. E muito mais que o Senhor falou hoje comigo aqui nesta sala. Que os filhos estão aprendendo. Mas as mães e os pais também precisam saber. Tem muitas coisas que não dependem das crianças. Mas está na dependência de cada um que é responsável por uma criança. E isso Deus falou comigo hoje lá na sala de oração. A Rita está lá, a Eliette está ali. Porque Deus não me deixou sair de lá sem passar isso para elas. Vamos prover de Deus o tempo e a hora. Quando chegar o chamado, atenda por favor. Que é para que tudo isso que o pastor está fazendo venha contribuir com aquilo que Deus está esperando de uma família restaurada, curada, liberta. Nós gostamos que os nossos filhos aprendem, mas eu vou me pôr no lugar. Como mãe, hoje ouvindo uma mensagem, me debrucei diante do Senhor, pedindo perdão, porque eu não tive a oportunidade que muitos estão tendo hoje. E muitas coisas na minha vida, na criação dos meus filhos, eu errei. Mas eu glorifico a Deus, porque ainda há tempo. E hoje eu vendo o trabalho que a minha filha faz com essas crianças. Irmãos, não tem preço. De certa forma eu criei com muita rigidez, mas deram frutos.
pessoas valorosas. Hoje eu vendo a minha neta tocando uma flauta lá em Portugal, pastor. Me emocionou muito, cantando aquele ano. Grande é o Senhor, tocado na flauta. Irmãos, não tem preço. Então hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Não podemos corrigir as nossas crianças, mas nós podemos nos corrigir. E através da nossa vida, restaurar a nossa cidade, restaurar os nossos filhos, trazer cura na nossa casa. Então hoje é o tempo, hoje é a hora. Este momento nunca aconteceu, quem sabe não acontecerá mais, mas nesta noite, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado, pastor, obrigado. Ô Baraque, Baraque, vai pra guerra, pode ir, vai Baraque. E a Débora mandou, e o Baraque foi pra guerra. Leia lá o texto. De repente o Baraque volta. Mas voltou por quê, Baraque? Sem a profetisa eu não vou sozinho não. A história vai dizer que a Débora deu destino, ele partiu com os homens. Na hora que a batata ia assar, ele voltou correndo e diz assim: ô Débora, eu até vou para a guerra, mas você tem que ir junto. E aí? Responda só para vocês. Olha aí, ó. Vitória, vitória, vitória da igreja, vitória do povo de Deus, vitória de Israel, aleluia. Aonde tem profecia e tem um Baraque decidido a vencer, tudo acontece. O Baraque não é marido dela não, gente. O marido está lá no texto que eu li. Toca aí no teu irmão e diga: você precisa ser acima da média. Diga: você precisa ir para a guerra hoje. E você precisa vencer na sua casa, nos seus negócios, com os seus filhos, na sua empresa, na sua saúde. É noite de você sair aqui da Quadrangular Palhano, cheio do Espírito Santo, e dizer: vou viver os melhores dias da minha história. Oi. Você viu o que significa o nome do esposo dela? O Lapidote? O que é? Significa tocha. Então quem tem um homem tocha em casa, tem uma mulher flamejante, aleluia. Você foi pesquisar, né? Significa, Lapidote significa tocha. E quem é um homem tocha, tem uma mulher flamejante. Olha aí, vamos lá. Olha para o teu marido aí, vê se é um tocha que está aí do teu lado. É um tocha que está aí. Ô Sônia, fala a verdade, Sônia. É tocha mesmo, Sônia? Hã? E como? Ixi, O menino é animado, Sônia? o tempo todo. É mesmo? E você também está animadinha, Sônia? Certo? Não, vou falar não. Vamos bater palmas para Jesus. Fala mais, Sônia. Eu vou terminar aqui, gente. Você precisa vencer as batalhas da vida. Amém, gente? 3 coisas aqui rapidinho. A primeira: quer vencer como Débora e como Baraque? Você precisa desenvolver a liderança que você carrega. Você tem que parar de ficar dando e terceirizando. Você tem que aprender a delegar e não a terceirizar. Delegar, eu estou aqui numa gestão superior, e aqui eu tenho atividades e áreas para serem exercidas e questões para ser resolvidas. Então eu delego, e aí eu nomeio fulano, ciclano e beltrano. Isso eu vou delegar. Agora, terceirizar é você pegar aquilo que é da tua responsabilidade e jogar para alguém. E jogar para alguém.
Chegou a hora de você assumir o teu papel. Chegou a hora, boa parte das pessoas que me procuram num gabinete para buscar um conselho, elas entram já com a resposta pronta. Elas não querem um conselho, elas querem apenas uma concordância com o que elas já decidiram. Isso, não estou falando aqui de forma pejorativa e te ignorando. Eu apenas estou dizendo que é uma prova de que você já sabe o que está errado. Você procura o pastor para dizer, olha isso, isso e aquilo. Você já sabe o que é. Você já sabe o que tem que melhorar, o que tem que potencializar, a forma que você tem que se posicionar. Ei, se levanta no poder do nome de Jesus. Eu encontro aqui 10 homens, eu encontro aqui 20 homens, eu encontro aqui 30 homens nessa noite, eu encontro aqui homens valorosos que vão bater no peito e vão dizer, eu vou liderar, eu vou assumir meu papel, eu vou ter responsabilidade com aquilo que me foi confiado. É uma liderança corajosa, é uma liderança que encara os desafios, é uma liderança que não recua, é uma liderança que vai para cima. Segundo, uma fé inteligente. Pastor, o que é uma fé inteligente? Ausência de dúvida. Eu creio e ponto final. E amanhã creio novamente. E amanhã creio mais ainda. É uma fé de continuidade. É uma fé que não recua, que não desiste. É uma fé que diz assim, eu vou ser acima da média. Eu não vou viver aquele nível que a maioria está vivendo. Eu vou viver um nível superior. Eu sei que tem algo grande. Como que Deus fica fascinado. Inclusive eu coloquei isso no livro Acima da Média. Tem um capítulo que eu dediquei a falar sobre a fé. E eu falo da fé da mulher do fluxo de sangue. Eu falo da fé do Jairo. E eu falo da fé do centurião. Jairo está levando Jesus para a casa dele. Ele precisa de um milagre na vida da filha. A morte chegou. Só que no meio da história, Jesus indo para a casa dele, uma mulher entra, há 12 anos sofrendo, e toca nele. E ele diz assim, de mim saiu virtude, olha que fé, alguém me tocou, tem uma mulher, tem alguém aqui que é diferente. O Jairo teve que sentar e esperar o milagre na vida daquela mulher. Jairo não murmurou, Jairo não reclamou, Jairo não brigou, Jairo não desistiu. Ele esperou Jesus resolver o problema da mulher. Olha a fé da mulher. E aí Jesus continua a viagem, vai parar na casa dele. E pela fé de Jairo, o milagre acontece. Só que nem Jairo, nem a mulher do fluxo de sangue foi elogiado por Jesus. Por quê? Uma fé boa, houve cura, houve milagre, mas Jesus sabia que ele teve que parar. Escute isso, é aqui que tem muita gente que está com a vida amarrada. Aprenda isso definitivamente. Nenhum grande líder gosta de ser ocupado com aquilo que a própria pessoa é capaz de fazer. Você nomeia uma pessoa e depois a pessoa te procura para você fazer o que você nomeou a pessoa para fazer. Bom, então eu vou fazer. Escute, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, curou. Jesus curou a filha de Jairo, curou. Eles praticaram fé? Praticaram. Poxa, arrastar Jesus para casa e fazer Jesus parar e dizer, não, alguém me tocou. Mas muita gente te toca, é uma multidão. Ele sabia que alguém tocou diferente. Mas ao mesmo tempo que alguém tocou diferente, esse alguém ocupou ele. Por quê? Porque o grande foco de Jesus não era isso. O grande foco, curar, libertar, fazia parte do processo. É como hoje, o grande foco de Jesus aqui não é prosperar você e dar o carro dos teus sonhos. O grande foco de Jesus aqui hoje não é ver o aluguel da igreja suprido. O grande foco de Jesus aqui hoje é nos ver pronto para o grande dia, passar nossa eternidade com Ele. O foco de Jesus naquele tempo não era curar e libertar, era treinar os discípulos, porque Ele voltaria para o Pai.
E ele sabia que os discípulos continuariam fazendo aquilo que ele estava fazendo. Então ele curou a mulher, curou. A fé dela foi poderosa, foi, mas ocupou ele. Quantos estão me entendendo? Ele foi na casa de Jairo, aconteceu um milagre na filha de Jairo, aconteceu, mas ocupou ele. Teve uma fé que Jesus parou tudo. Parou tudo. Tudo. E disse assim: ei, eu preciso falar algo. Essa fé agora, eu nunca na história, e nem em Israel, eu vi. Que fé foi essa do centurião? Ó, não precisa ir na minha casa, porque eu tenho autoridade, e eu sei o que é autoridade. Olha, não precisa, eu não preciso de um corredor, eu não preciso disso, não, eu não preciso de um pastor meloso, passando a mãozinha na minha cabeça, um irmão me cumprimentando, tudo isso faz parte. É bacana ter um pastor que ama, é bacana ter um pastor que cuida, é bacana ter um pastor que responde mensagem. E se responder mensagem de WhatsApp, leva o pastor para o céu, eu já cheguei lá. Porque essa semana eu ouvi mensagem de 22 minutos, aleluia. 22 minutos. E não acelerei ela, porque eu descobri que essas mensagens que você fica acelerando, e é 10 minutos e você quer ouvir em 5, vai acelerando a tua vida, você fica louco, você fica doido. E aí ó, você vive nessa doideira. Toma cuidado. Aliás, o ser humano está desesperado, né, irmão? Eu disse isso para um menino esses dias. Falei: ô filho, você já me ouviu falando, cara, acorda para a vida. Não, o que foi, pastor? Cara, vi tua página de Instagram semana passada, você tinha 850 seguidores, você está com 27 mil, cara. Que milagre é esse? Não, porque eu tô bombando, cara. Você não consegue enganar nem você. Deixa eu contar algo aqui para vocês, muito sério. Eu tinha cerca de 8 mil seguidores. Cada lugar que eu prego no Brasil aumenta 100 pessoas. Gente da igreja. Eu não sou aquele camarada que todo dia tem uma postagem e gera engajamento e faz as pessoas querer saber o que eu estou falando. Eu não sou esse tipo. Pode até ser que eu vá melhorar nisso. Eu tenho um amigo que é o Júlio César. Quando ele veio aqui a primeira vez, ele tinha 10 mil seguidores. Hoje ele tem 2,5 milhões. E foi uma palavra que nós demos para ele. Ele é o pastor mais repostado no Brasil. Mais do que Cláudio Duarte, mais do que Tiago Brunet, mais do que Luiz Hermínio, e tudo que você imaginar. É o pastor mais repostado no Brasil. As mensagens dele. Essa turma me segue porque eu vou lá pregar, eles se simpatizam. E eu até brinquei lá na igreja: ô irmão, me segue aí uns 3 dias, depois você pode sair. Eu até brinco com eles. Mas chegou um dia que alguém me ligou e disse assim: ei, vou fazer uns engajamentos aí para você. Eu coloquei a mão no bolso e deixei fazer o engajamento. Aí aumentou 6 mil seguidores em 2 dias. Aí eu estava com 14. Aí eu vi um especialista dizendo assim: ó, se você tem 5 mil seguidores e você fizer uma postagem, tem que dar no mínimo 50 curtidas, é 1%. Aí a pessoa tem 30 mil seguidores, nem a mulher curte ele. Aí dá 10 curtidas, fica feio, gente. A gente passa vergonha. Que humilhação prata em torno de uma fama que ninguém sabe quem eu sou. Eu vou ficar me enganando, acreditando nesse besterol? Escute isso aqui. Peguei 2 meses da minha vida, e toda viagem que eu fazia no hotel, eu ficava 3 horas na madrugada, excluindo todos esses seguidores. Sabe por quê? Eu fui ver, era tudo comprado, era tudo um negócio de marketing. Aí sabe o que eu percebi lá, irmãos? Você sabe o que eu percebi lá? Gente, tipo, eu tinha lá 1000 da Arábia Saudita, nunca fui lá, gente. De onde apareceram essas pessoas? Lá no mundo árabe, em Dubai. Eu gosto do Batarse. O Batarse tá com a foto dele no prédio tal, que nada, não sabe nem quem eu sou. E eu com 1000 de Dubai na minha captura, eu me enganando, eu fui tirando. Doeu, irmãos? Tirei um por um. Quando eu publico alguma coisa aí, que eu faço em conjunto com a turma aí, dá 400
curtida, dá 200, dá 300. Se eu coloco a Lana com o olhinho azul dela, dá 1000, dá 800. Ah, irmãos, você precisa definitivamente viver uma fé aonde essas coisas não te empolgam, aonde você vive uma fé real, verdadeira. Ela é como um grão, ela é pequenininha, mas é o que eu tenho para hoje. Não é do tamanho fica aprisionado, aquele grãozinho, não. É como um grão, diz o texto, é crescente. Então é melhor você ter 1000 hoje, 1500 amanhã. Daqui um ano você ter 2.200, mas é a tua verdade, é a tua realidade. Deus vai te honrando, Deus vai te abençoando. Eu não estou aqui dizendo que não exista profissionais, tem profissional, e isso é verdade. A Elisete mesmo, uma irmã que já congregou um tempo aqui conosco, ela dizia: Elisete, faz essa postagem, faz essa, dava um direcionamento. E tem profissional que é bom, aí aumenta o engajamento. Eu não estou falando dessa turma de ponta, essa turma é violenta. Agora esse negócio de hoje para amanhã, irmãos, não acredito nisso. Você não precisa disso. Vá com a tua fé. Baraque foi com a fé dele, Débora foi com a fé dela, a nossa igreja vai com a nossa fé. Nós não vamos ficar aí competindo com ninguém. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos confiou. Uma liderança poderosa, uma fé corajosa. E para mim terminar, você precisa ser uma pessoa que inspira. Porque Débora era isso, ela inspirava. Eu quero estar com essa mulher, eu quero conversar com essa mulher, eu quero andar na estrada que essa mulher anda, eu quero cantar música que essa mulher canta, eu quero entender essa mensagem que ele prega. Você ser essa fonte de inspiração, sabe por quê? Porque inspiração tem a ver com unção, e unção atrai pessoas. O teu mundo de conexão vai aumentar, você vai ganhar mais dinheiro, você vai fazer melhores amizades, e você vai visitar e viver lugares que você nunca imaginou, porque uma aliança verdadeira de quem você é, de pessoas que te admiram, de pessoas que querem estar com você, de pessoas que acreditam em você, isso te coloca num outro nível, te leva onde o dinheiro não tem poder para te levar. Daqui a pouco você está vivendo coisas gloriosas, por causa do que você carrega, a unção, a inspiração, a presença. As pessoas, elas olham e dizem: ele é diferente, ela é diferente. Não é apenas uma roupagem, é um coração poderoso. As pessoas, inclusive os homens, queria estar perto de Débora. Se coloca em pé. Temer porque